Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E aqui que discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo técnica tributária, inteligência de negócios, por meio de profissionais raros e valiosos que fazem as empresas crescerem de forma ética e sustentável. Eu sou Letícia Amaral, sou a hostess desse podcast, sou tributarista de inteligência de negócios e hoje nosso tema será: se tudo der errado, eu vou ser advogado. E para contar, vai ter esse bate-papo aqui conosco, para contar essa jornada, que foi uma jornada improvável, nas palavras dele. Eu quero que vocês recebam aqui com muito carinho o nosso querido Matheus Ribeiro. Matheus, que é meu mentorado, já tem um tempo, né, Matheus, que você é meu mentorado. Então seja muito bem-vindo. Vamos falar aí dessa trajetória, né? Que no mínimo curiosa, né? Se tudo der errado, eu vou ser advogado. Então, pelo jeito, tudo deu errado, Tudo né? deu errado pra começar a dar certo. É aquela história, né? Tem que ficar ruim pra ficar bom depois, né? Tem que ficar ruim, porque... exatamente. Se fosse tudo assim, não teria graça. Antes de melhorar, vai piorar muito. Exato. Foi exatamente assim. Então me conta, Matheus, como que foi essa história aí de se tudo der errado, eu vou ser advogado para você estar aqui hoje como um advogado tributarista de inteligência de negócios. Primeiramente, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E a história, ela foi meio doida porque eu comecei a minha faculdade em 2016 para ser delegado de polícia. Olha só, faculdade de Direito para ser delegado. Okay. O meu plano era o seguinte, eu entro... padrão da maior parte dos estudantes de Direito, quero fazer faculdade para fazer concurso. Mas eu queria porque eu queria carregar uma arma na cintura e ser delegado, andar naquelas viaturas bonitas e tudo mais. E meu plano era perfeito, né? Então, em 2015 eu começo a fazer cursinho preparatório. E aí eu pensei, eu faço o cursinho, passo numa prova de nível médio, que aí eu consigo entrar aqui sem ter formação superior. Sem graduação. Eu passando em 2016, que era a promessa, né? Ano que vem abre concurso. Então, eu passando em 2016, eu começo minha faculdade. O tempo que eu tô entre academia de polícia, estágio probatório, eu tô na faculdade. Sai prova para delegado, eu cumpro meus 2 anos obrigatórios, que era requisito, né? Ou faculdade de direito, ou 2 anos de atividade policial. Presto para delegado, viro delegado. E pronto. Vou acabar minha faculdade junto ali com a posse, mais ou menos. E essa é a minha vida. Acabou, tá tudo certo. O plano era perfeito. Esse é o meu destino. Tinha tudo pra dar certo. Não tinha um plano, outro plano. Era aquele ali e já era. Tava tudo certo. Tava tudo certo na minha cabeça, porque eles vendiam a história que todo ano, não, vai sair concurso ano que vem. O governador autorizou e tal. Beleza. Fiz 2015, o ano inteiro de cursinho. 2015 não saiu nada. Aí, 2016, comecei a faculdade. E não saiu nem pra carreira policial? Nada. Zero. Civil não tinha nada, tudo travado. 2016, começa a faculdade, nada. 2017, começo do ano, não, agora começo do ano sai. Chegou julho, nada. Eu falei, deixa quieto. Falei, não vou parar minha vida, 3 anos estudando pra poder fazer uma prova que se eu não passar... Eu não tenho uma noção de quando vai ter um próximo, então eu não vou parar minha vida para focar nisso. E eu já trabalhava, eu já tinha uma empresa de manutenção de celulares. Então eu comecei nessa área. Eu comecei nessa área, eu tinha 15 anos, a faculdade eu comecei com 22. Então eu já trabalhava nessa área e durante esse período eu vim crescendo nessa área. Então eu ganhava dinheiro. E aí eu falei, vou continuar fazendo minha faculdade, porque eu já fiz quase metade, mas eu já tenho minha profissão. Não vou abandonar o projeto, pelo menos da graduação, né? Porque se lá assim... pra frente sai concurso, eventualmente. Exatamente, eu falei, porque assim, não tenho mais a vontade de ser delegado. Esse sonho morreu no meio do caminho, porque eu não posso ficar dependendo de concurso. Mas eu vou terminar a faculdade, porque eu já comecei, já fiz 2 anos, e eu gosto do direito. Então, eu sempre gostei do direito, desde do cursinho preparatório. Falei, então vou continuar a faculdade, me formo, mas eu não vou advogar. Vou deixar meu diploma na gaveta e não vou advogar. Ainda brincava, só vou advogar se tudo der errado na minha vida. Se tudo der errado na minha vida, eu tenho uma formação, eu advogo. E aí, beleza. Pensamento clássico de pais, inclusive, né? Meu filho, vai lá, faz direito, que é uma faculdade garantida, né? Se tudo der errado, você tem lá uma carteira da ordem que você pode ressuscitar em algum momento e advogar. Exatamente. E minha mãe é daquele tempo que se meu filho não estudar, ele não vai ser ninguém na vida.
Então, quando eu comecei a fazer faculdade, foi a maior alegria da vida dela. Porque eu nunca fui um aluno exemplar, sabe? O colegial ali, o final do meu colegial, eu não... Foi um aluno padrãozinho ali. Não, eu repeti 3 vezes o terceiro ano que eu trabalhava, eu não ia pra escola. Olha só. Terminei no supletivo, porque minha mãe me arrastou pro supletivo. O Você terceiro... já ganhava dinheiro na tua cabeça? Já ganhava já de... tinha, já Na tinha minha vida cabeça, ganha. exatamente, na minha cabeça Pra que eu já estudar? tenho dinheiro, pra que eu vou estudar? E aí, então, eu demorei até pra terminar o meu colegial, terminei por supletivo, porque minha mãe falou, você vai fazer, vai terminar a sua escola, e me arrastou com ela, porque ela fazia supletivo. Então, eu terminei meu terceiro ano do ensino médio por supletivo com a minha mãe. E a loja era só tua, seus pais não tinham... Não, era uma loja da não, família, era não. sua, um Eu projeto comecei seu, trabalhando você. com o pai de um amigo meu, né? Que eu tenho consideração como meu tio. E depois de um tempo, eu saí, parei de trabalhar com ele e montei a minha. Então, minha mãe, nada a ver com isso. E aí ela falou, meu, você vai terminar, eu terminei. E eu só comecei a fazer direito por conta da polícia. Porque eu queria entrar na polícia. Aí falei, meu, não tem como, tem que fazer. E aí eu fiz, mas eu nunca fui um aluno exemplar. Eu sempre fui inteligente, mas eu sempre fui largado. Então, assim, pô, eu repeti 3 vezes o terceiro ano. Mas não foi por falta de inteligência, foi por desleixo. Eu ia na escola uma vez por semana. Na faculdade, a mesma coisa. Eu nunca fui o aluno que tinha caderno preenchido, que Era o andava aluno com que pegava o livro. caderno dos outros que tinha preenchido pra poder Eu, fazer a eu prova. estudava o semestre inteiro de matéria no dia da prova, porque eu tinha que fazer não é cola, né? Porque eu sempre sou o cara que, se fizer coisa errada, sirvo de exemplo, né? Comigo nunca dá certo. Então eu pegava a cola dos outros, o resumo dos outros, no dia da prova, estudava antes de entrar na prova pra poder fazer a prova e tirar uma nota boa. Então eu sempre tive uma facilidade muito grande de assimilar conhecimento. Então, eu nunca fui exemplar e eu fiz toda a minha faculdade com um objetivo muito claro, que é ser policial. E aí, quando eu terminei minha faculdade, né, foi época de pandemia, a gente estava ali em 2020, foi meu último ano. Ainda veio uma pandemia no meio do caminho, Veio uma né? pandemia no meio do caminho, então assim, já não Já nem aula mais tinha direito, já não né? tinha mais aula direito. A gente já ia muito pouco pra faculdade por causa do negócio de curso de matéria online, né? Aham. Então, uma semana de faculdade, eu ia 3 dias, 2 dias era em casa, 3 dias em casa, 2 dias na faculdade. Teve semestres que era 1 dia de faculdade. Então, eu já ia muito pouco pra faculdade. Chegou a pandemia, eu falei, meu, E a loja de celular? a loja de celular continuou funcionando e na pandemia a gente podia abrir porque era um serviço essencial. Foi considerado aqui, pelo menos em São Paulo, como um serviço essencial. Então, Então, não a fechou. gente não, a gente fechou ali os primeiros 10 dias de pandemia, Aham. mas a Foi gente... aquele padrão que o Brasil parou, né? que o Brasil Tudo. parou, todo mundo entendeu o que estava acontecendo. E aí a gente voltou a abrir depois de 10 dias, porque na época o governador soltou um decreto, se eu não me engano, falando que lojas de celular e manutenção de celular, manutenção de eletrodomésticos, assim, de telecomunicação, eram considerados serviços essenciais e eles tinham que ficar abertos, porque ninguém fazia nada, hoje principalmente, mas em 2020 já ninguém fazia nada sem celular. Então ele liberou para que abrisse manutenção, não venda, né? Então acessório não podia, mas manutenção podia. E aí a gente voltou a funcionar. E na pandemia, muitas empresas tiveram aquela falsa sensação de sucesso, né? Porque, por exemplo, eu já estava preparado com delivery, eu já atendia via delivery. Eu já tinha anúncio na internet. Eu sempre investi em tráfego pago. Legal. Então eu já estava meio que preparado com uma estrutura online para atender o pessoal. Na pandemia, como que você fazia negócio? 100% online. Online. Ninguém saía de casa. E eu já estava posicionado no online e já tinha a logística de buscar e entregar. Naquele momento, teve um salto exponencial no negócio. Primeiro que muitos não conseguiam ficar abertos. Sim, muitos não estavam preparados e você já estava preparado. E assim, muitos não conseguiam ficar abertos pela questão de a maioria é tipo em galeria, é em shopping, então o shopping não abriu. Entendi. E não tinha como a loja trabalhar. Então, até a o sua centro loja da era de cidade. rua? E minha loja era de rua. E até o centro da cidade, por exemplo, que é o maior núcleo ali dessa área, tava tudo fechado. Então, eu já tava preparado e tava aberto. Então, o que eu tinha, tipo, 100 concorrentes normalmente, passei a ter 2, 3. Teve um salto exponencial
de umas 10 vezes na demanda pelo que a gente fazia. Ganhei muito dinheiro na pandemia. Muito dinheiro. Eu falei, agora que eu, tá vendo? Pra que eu vou virar advogado? Eu não tinha referência de advogado bem sucedido. Então eu falava. Mais aqui com a minha loja. Eu normalmente eu era o cara que arrumava o telefone do advogado e tipo assim, o cara ficava, dá um descontinho. Tá fraco, não sei o quê. Não é que você não tinha referência boa, você tinha referência ruim. Eu só tinha referência ruim. E aí eu falei, vou advogar? Tava ganhando, tipo, muito dinheiro na pandemia. Falei, não vou advogar, não. E aí eu falei, é isso, tá consolidado, vou terminar a faculdade porque tem que terminar, mas é isso aqui que vai ser minha vida. Terminei a faculdade em 2020, faltou entregar meu TCC, por ser época de pandemia, tava aquela confusão toda. Eu optei por deixar meu TCC pro próximo semestre, onde a gente voltaria pro presencial, e aí eu teria ali uma possibilidade de ter um contato mais próximo, porque TCC, você nunca fez um TCC, não é uma coisa simples, né? Você precisa de ter ali orientação, o professor ali falando se tá indo no caminho certo, o tema. Exatamente. Aí eu falei, então eu vou esperar voltar pro presencial para eu fazer meu TCC no presencial. Só que o que aconteceu? Acabou a faculdade e eu desanimei. Falei, não. Em 2023, 2021, né? Muita correria, não tinha voltado ainda pro presencial. Falei, cara, deixa pra lá, não vou fazer isso agora não. E a loja continua indo bem. E a loja continua indo bem. Legal. E aí segui, falei, é isso, tô bem, tô ganhando dinheiro, e vi bola pra frente. Em 2023, eu comecei a ficar de saco cheio do que eu fazia, porque assim, eu trabalhava sozinho. Então a minha loja, ela não era uma loja na rua, que tinha um monte de capinha pendurada, e vendia capinha, essas coisas. A minha loja, ela era dentro de uma sala comercial, escondida. 100% da demanda que eu tinha era de tráfego pago. Então eu sempre investi em tráfego pago. 100% de demanda em tráfego pago. E eu só atendia com hora marcada. Então eu conseguia fazer assim... Já fazia um negócio premium dentro Já fazia um negócio... porque eu falava assim... Primeiro de tudo, eu vou tentar me diferenciar da minha concorrência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar um serviço específico que quase ninguém faz. E aí, no mundo onde está todo mundo trocando tela, que é o serviço mais comum, o que eu posso me diferenciar dentro disso? E aí tinha uma técnica, tem até hoje, que é trocar o vidro, é recuperar aquela tela original. Só que isso demanda maquinário caro, isso demanda um conhecimento técnico muito aprofundado, porque você precisaria de fato... um investimento maior, intelectual e financeiro. Intelectual e financeiro. E quase ninguém queria fazer esse investimento. Porque dono de loja de celular, a maioria deles acha que não precisa, eles têm uma cabeça de que com um kit de ferramenta de R$25 eu consigo resolver minha vida, então tá tudo certo. Pra que eu vou investir 50 mil numa máquina? Eu investi. E aí eu comecei a fazer esse trabalho mais técnico, mais premium, né? Pra atender uma demanda muito específica que quase ninguém atendia. Beleza, já me diferenciei do mercado, eu já podia cobrar o preço que eu achava ali justo, né? Conseguir entregar qualidade para o cliente, porque também esse sempre foi o foco, o cliente no centro. O que meu cliente hoje busca? Se eu tiver um problema no meu celular, o que eu vou buscar hoje para resolver o meu problema? Então, tudo aquilo que eu queria para mim, eu montei no meu modelo de negócio e coloquei para rodar. E aí eu falei, cara, eu vou conseguir entregar economia para o cliente, porque ele vai pagar mais barato do que trocar uma tela original numa autorizada, por exemplo. Eu vou conseguir entregar qualidade, porque no mercado mais barato você não tem qualidade. E eu quero que esse cliente se sinta numa experiência, e não tipo assim, vou arrumar meu celular. Porque a gente tem essa percepção de que arrumar celular é uma coisa ruim, né? Vamos tirar a peça do meu celular, enfim. E aí eu criei esse ecossistema onde eu tava num lugar especial, que tinha lugar pro cara parar, pro cara estacionar. Na minha loja tinha um sofá maravilhoso pro cara sentar e ficar esperando o reparo. Tinha um cafezinho, tinha uma aguinha, uma televisão. Ele já se sentia numa experiência. Ele já se sentia numa experiência. Exatamente, porque eu preciso cobrar. E eu preciso cobrar bem. Como é que eu vou justificar isso? Então, tem todo um... E você acaba atendendo um público premium, né? Exatamente. E aí foi nessa pegada. Consegui me diferenciar da minha concorrência, consegui fazer meu nome, só que eu era sozinho. Eu tinha ali no máximo uma pessoa para atender os clientes, mas a parte técnica do negócio, que era o ouro, eu era sozinho.
E eu nunca consegui colocar ninguém para trabalhar nessa parte técnica, porque a mão de obra para esse tipo de serviço ela é muito complicada. E aí eu acabava abraçando todo esse trabalho para mim, então, tipo assim, pô, pode colocar que nos últimos 4 anos de empresa, eu trabalhei 4 anos sem férias. As férias eram ali o carnaval, que era o feriado de 5 dias do carnaval, e no final do ano, entre Natal e Ano Novo. Essas eram as minhas férias. Só que eu não queria isso, né? Eu queria ter a liberdade de, por exemplo, hoje eu quero trabalhar da minha casa. Não tem como. E aí eu Quero trabalhar de outro lugar. quero tirar um mês de férias, mas tipo assim, ainda assim Ainda tá produtivo ali. Ainda tá produtivo. Falei, cara, o que eu vou fazer? Né? Fiquei pensando. Tô de saco cheio. E aí eu Mas cheguei a loja tava indo bem. A loja tava indo bem, tava indo bem. Tanto que eu falava até, a gente conversava assim entre os donos de loja, né? Tinha gente que falava assim, eu falava pro pessoal, pô, vocês faturam 100 mil por mês pra ganhar 15 no final, eu faturo 30 e ganho os mesmos 15. E a minha estrutura é muito menor que a de vocês. Você Eu tinha trabalho 50% muito de menos. margem de lucro no mercado, que a margem de Isso. lucro é muito pequena. 15% eu tinha 50%. E tipo assim, não é fazendo tramóia, é porque eu sim. tinha uma precificação muito bem ajustada, minha margem de lucro era muito alta, minha estrutura era muito enxuta. Então, assim, eu sempre falei isso, né? Pô, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero trocar figurinha. Não quero ter dor de cabeça. E aí, quando eu cheguei nesse momento de cansei disso, eu falei, vou fazer o que da minha vida? Um primo meu, né, um dia chegou pra mim e falou assim, você teria coragem de mudar a sua vida radicalmente? O cara já tá naquele negócio de tipo assim, tô de saco cheio do que eu faço. Ele também tem loja de celular até hoje, inclusive. Tô de saco cheio do que eu faço. E vem uma proposta indecente dessa, eu falei, qual que é o plano? Eu não quero nem saber o que você tá falando, qual que é o plano? Aí ele começou a falar, falou, conheci o mercado de seguros, é um mercado muito interessante, tem recorrência, se a gente vender hoje, a gente vai receber daqui 1 ano a renovação desse cara, e não sei o quê. E me explicou como é que funcionava o mercado de seguros, eu falei, gostei. Aí ele falou, vamos vender seguro? Eu tenho um conhecido aqui que pode fazer pra gente ali a ponte de assinar os seguros e tal, não sei o que, a gente monta uma estrutura online e vende. Eu falei, beleza, com 1 semana só estava pronto. Colocamos o site no ar, começamos... Isso era que ano? Isso era 2023, maio de 2023. Começamos a rodar essa estrutura no boca a boca. Conseguimos ali fazer alguns seguros, né? Mas por algum motivo, não lembro qual que era agora, não deu certo essa parceria. E a gente voltou pra estaca zero. Essa parceria da pessoa que trazia da pessoa a parte que dos ia, seguros. isso, que ia assinar pra gente. Não deu certo essa parceria, a gente voltou pra estaca zero. Mas a loja continuava aberta. A loja, então, continuava aberta, mas tipo assim, né? Você já tinha tirado o foco dela. Nossa, já tinha tirado o pé do acelerador, já tava numa marcha lenta. De tipo assim, cara, se der, deu, se não der, tá tudo certo também. E aí, não deu certo essa parceria do seguro e tudo mais. Ele voltou, né? Ele continuou com a loja dele. Eu tava com a minha loja já, tipo, bem desanimado. E eu sou muito de energia. Se eu tiver gostando do que eu tô fazendo ali, eu me entrego. Você Trabalho coloca energia, foco, vai. 12, 18 horas por dia, faço acontecer, mas se eu não tiver, não adianta. E eu já tava nesse negócio de não tá. Eu falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? E uns amigos de faculdade, aquele grupinho que eu tinha na faculdade, eram 4 pessoas, né? Era eu, mais 2 e uma outra amiga nossa. Eles terminaram a faculdade, eles tiraram carteira e eles estavam advogando. E eles sempre falavam, vem advogar é bom, advogar não sei o quê. E eu falava, não, mano, não conheço nenhum advogado bem-sucedido. Mas eles estavam indo bem. Mas eles estavam indo bem, né? Sim, dentro da média, eles estavam indo bem. Começo pra todo mundo é difícil, né? Sim. Então, mas eles estavam se virando. Eu falei, não vou advogar não, tal. Mas em 2023, quando eu já não queria mais saber de loja, começou a vir na minha cabeça esse negócio de... Quem sabe? Já que nada deu certo, né? Pô... Já que o plano é, se nada der certo, eu vou advogar. Já que nada deu certo nessa beleza. altura do campeonato, quem sabe vamos advogar, então. Quem sabe, né? Falei, o plano tá aí. Eu sempre falei, cuspi pra cima e falei, se nada der certo na minha vida, eu vou advogar. Essa não é minha frase, não foi a minha frase a vida inteira? As coisas estão começando a não dar certo, então, né? Aí, beleza. Fiquei pensando nisso, falei, será? Até que um belo dia um cara me liga e fala, preciso arrumar meu telefone.
É um iPhone, sei lá, 11 Pro Max. Eu falei, vem na loja. Marquei com ele, foi na loja. Chegou lá, Matheus, inclusive, o nome dele também. Chegou lá, ele sentou, fiz a ficha dele e tal, comecei o trabalho. E como a gente tava num ambiente ali fechado, muito pequeno, eu sempre tinha esse costume de conversar muito com os clientes que ficavam na loja. Até porque, imagina, o cara fica 3 horas indo à loja, ele sentado no sofá, vendo a Globo na televisão, eu falava, né, vamos puxar um assunto aqui e tal. Sempre fui de me comunicar muito com meus clientes. Fazer o networking, aproveitar e fazer o networking. E eu tava com uma camiseta do uniforme da loja, né, e ele viu uma tatuagem que eu tenho aqui no braço de uma balança. E aí ele perguntou, você é do signo... Qual que é o signo que tem uma balança? Libra. Você é do signo de Libra? Eu falei, não. Aí ele falou assim, essa tatuagem no seu braço e tal. Eu falei, é porque eu fiz direito. Aí ele falou, sério, você fez direito? Eu falei, fiz. Ele falou, e por que você não advoga? Eu falei, pega de vez em quando um caso ou outro, mas, né? Eu falei, eu ganho dinheiro aqui. Aí ele falou, é mesmo? A gente começou a conversar. O trabalho que era pra demorar 1 hora, demorou 4. Porque a gente começou a conversar, ele falou, eu sou advogado. Eu vim do interior de São Paulo. Minha cidade tinha, sei lá, 15, 20 mil habitantes. Eu me formei, eu trabalhei em um escritório e eu tentei abrir o meu escritório. E eu falei, eu vou tentar por 1 ano. Se der certo, beleza. Se não der certo, eu vou pra São Paulo e vou procurar um emprego em um escritório grande. E, cara, deu muito certo. Ele trabalhava com alongamento de dívidas bancárias para produtor rural. Uhum. E ele começou do quarto dele, lá no interior de São Paulo, na cidade de 15 mil habitantes. Ele falou, hoje, o meu escritório ele fecha em média 500 mil reais de contratos só de alongamento de dívidas bancárias de produtores rural. E eu comecei dentro do tráfego pago, eu não tenho indicação, eu não tenho nome forte, não tenho padrinho, meu escritório não é na Faria Lima, não tem uma mega de uma estrutura. Meu escritório é uma sala pequena com 6 pessoas e a gente fatura 500 mil por mês. E aí, para cada problema que eu dava para ele em relação ao porquê que eu não advogava, ele me dava uma solução. Legal. Mas eu não vou advogar por conta disso. Ele falou, mas dá pra você fazer isso. Mas não sei o quê. Dá pra você fazer tal. Ele falou, eu paguei minha faculdade inteira advogando no Pequenas Causas. Não precisa de advogado. Eu pegava lá o caso da pessoa, fazia a petição, entregava no fórum e tocava o processo. E foi me dando ali vários insights. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí quando ele foi embora... Isso era quando? De 2023? Isso era mais ou menos... Tava ali nesse período, maio, mais ou menos, maio e junho. Porque o negócio do seguro... Logo que você tava nessa fase de sair da loja, ir pro seguro... Tudo aconteceu no mesmo momento. Então, tipo assim, começo de maio... Ver essa proposta, no meio não deu certo, porque o negócio não durou 1 mês. Uhum. Final assim de como maio. Veio rápido, foi rápido. Nossa, mais rápido do que foi embora, mais rápido do que veio. E ali, meio de maio, foi quando não deu certo, e mais ou menos no final de maio pra junho foi quando eu conheci esse cara. Quando eu atendi esse cliente. Cara, aquilo foi na minha cabeça, martelando. Ele foi embora, eu falei, eu vou virar advogado. Você passou a já ter outro referencial, né? Acabou. Assim, veio um pouquinho da galera da faculdade, mas a galera da faculdade no começo ainda não tinha, né, um track record que a gente fala Exatamente. de sucesso. Agora você já tinha um referencial de que era possível, de que dava certo. E era um referencial dentro da minha realidade. Por quê? Os advogados que eu conheci são advogados da antiga advocacia. A advocacia raiz, aquele cara que... Aquele que é a indicação, que o cliente vê, exatamente, que é boca a boca, que o cara construiu um nome. Que demora 30 anos pra você começar a ter resultado. Exatamente. Essa era a referência que eu tinha de advocacia. E ele já trouxe uma referência que estava mais perto da tua realidade, que você já era do mundo digital, já fazia exatamente. Pago, anúncio na internet. Ele falou, dá pra fazer isso que você já sabe fazer na advocacia. Essa foi a frase que ele falou. Ele falou, cara, tudo que você já faz hoje pra loja de celular, anúncio... tráfego pago, é só você mudar o nicho. Você já tem a receita. A parte mais difícil... Que é o conhecimento do marketing digital. Que é colocar o cara dentro do seu WhatsApp, você já consegue fazer. A parte mais fácil é fechar o contrato, né? Entre aspas, assim. Você já conseguiu trazer o cara pra dentro do seu WhatsApp. Você já conseguiu qualificar uma audiência. A parte mais fácil agora é fechar o contrato, todo advogado sabe fazer. O mais difícil que todo mundo pena pra poder fazer... que todo mundo tenta e não consegue, você sabe fazer. Aí ele falou, né, demorou pra você
Aquilo ficou na minha cabeça martelando. É porque, infelizmente, em 2023, por mais que não pareça um passado tão distante assim, mas o tráfego pago na advocacia ainda era algo muito distante da realidade da maior parte das pessoas. Muito. E foi, o nosso provimento em 2005, né? Foi 205, foi 2021. Foi 2021. Então a gente tá em 2026, tem 5 anos que foi regulamentado o marketing jurídico e a gente ainda tá engatinhando, porque pela quantidade de advogados atuantes que você tem hoje e quem tá no mercado, na internet, já consolidado ainda é muito pouco. é muito pouco. Tem os aventureiros que tentam fazer ali, passam um mês, sobem nosso custo de resultado lá em cima, só atrapalham nossa vida e vão embora, é muito grande também. Então, assim, quem de fato sabe o que tá fazendo e tá consolidado... Que tá no jogo da constância. Que tá no jogo da constância, são muito poucos. Então, a gente tá muito no comecinho ainda. E, pô, ele me falou na época lá, ele falou, isso 2023, ele falou que ele começou em 2022, final de 21 para 22. Então, o cara tinha 1 ano e pouco de escritório. Pô, E já ano tava e pouco de faturando escritório. 500 mil, fechando contrato de 500 mil por mês. E assim, ele falou, cara, o meu cliente, ele não é de São Paulo, ele é do Brasil inteiro. É um cara que nunca me viu na vida, só me viu por vídeo. E é um cara que me paga, que me dá contrato de 50 mil, 60 mil. Aí eu falei, pô, olha como a internet tem um poder, né? Porque até então, eu atuava com celular, era um negócio local. O meu raio ali de anúncio era 15 quilômetros no máximo, 16 já ficava ruim. Porque às vezes pegava um cara de uma cidade muito distante, de um extremo sul, então já ficava meio ruim. Meu raio ali é 15 quilômetros. Pô, mas na advocacia você consegue pegar o Brasil inteiro. Brasil todo. Seu serviço é 100% digital. Aí eu comecei a fazer... intelectual. Não, eu comecei a fazer conta. Falei, pô, se eu consigo pegar o Brasil inteiro, eu consigo fechar cliente lá do Ceará. Eu nunca fui no Ceará, mas eu posso chegar no Ceará. Você pode fechar um contrato por mês que já garantiu o teu faturamento da loja do mês inteiro. Não, fazendo a conta que ele falou, pô, se ele falou, eu gasto aproximadamente aqui 3 mil de tráfego por mês, meu contrato ele tem um ticket médio de 50 mil, hoje eu fecho na faixa de 6 a 8 contratos por mês, faturo 400 mil. A conta que eu fiz foi essa. 50 mil de contrato, gasto 3 de tráfego. Eu tô fazendo o quê? Pagando aluguel de loja, tendo dor de cabeça com funcionário, fornecedor, cliente. Falei, fiquei doido. Fiquei uma semana sem dormir, pensando. Falei, mas dá pra fazer. Vamos fazer um teste? Eu pensei comigo, vamos fazer um teste? Subi uma landing page na época de trânsito, porque eu já atuava com trânsito também. Na faculdade eu fiz muito... Você já tinha uma experiência na parte de trânsito. Fiz muito recurso de multa na faculdade. Falei, vamos fazer um teste? Se eu botar uma página no ar aqui e anunciar no Google o recurso de multa, será que dá certo? Botei a página no ar e começou a chegar lead. Falei, o negócio funciona. Fechei um contrato. Dentro da sala, que era a minha assistência, em uma semana... Em escritório. Não, eu fui numa loja de drywall, comprei um monte de drywall, dividi ela no meio, fiz um escritório de um lado e a assistência do outro. A recepção era compartilhada e cada lado virou uma coisa. Um lado virou a assistência, outro lado virou o escritório. Atendi o cara lá no escritório e fechei um contrato. R$1.800 na época, eu acho. Que já era muito... Qual que era o teu ticket médio na assistência? R$500. Eu tinha que fazer 60 aparelhos primeiro pra poder ganhar 30 mil. Falei, Um contrato no trânsito, que o ticket é baixo. Naquela realidade que eu vivia, um contrato de 1.500 era muito dinheiro. Sim, era 3 vezes o meu ticket médio. Era tipo assim, beleza, 3 clientes... 4 vezes o teu ticket médio. 3 clientes, eu começo a atender o cara de manhã, terminando no final do dia, tenho um vínculo com esse cara por 3 meses que é a garantia, mas acabou ali. Aqui, tudo bem, é 3 vezes o ticket, eu vou ter um vínculo com o cara pelos próximos 2 anos. Mas, cara, é muito mais fácil você preencher petição do que você ficar mexendo com o celular. Você não fica preenchendo petição o tempo todo, né? E aí eu falei, cara, dá certo. Isso aqui funciona. Cheguei em casa com minha mulher e falei, vou fechar a loja. Ela, o quê? Minha mulher, eu tinha uma bebê, minha filha tinha 6, 7 meses, se eu não me engano, nessa época.
tenho um filho mais velho. E, tipo, a única fonte de renda da casa sou eu. Era eu. Uhum. Falei, vou fechar a loja e vou virar advogado. Ela, quê? Você tá louco? Falei, o que tem? Ela falou, como assim? Vai fechar a loja e virar advogado? Falei, cansei, tô de saco cheio. Ela já sabia que eu tava de saco cheio disso já e tal. Ela falou, você é doido, mas tô com você. Só não deixa faltar nada em casa, por favor. Não, ela até falou assim, a gente se vira, a gente dá um jeito, se precisar eu vou trabalhar e tal, mas tô com você. Eu falei, beleza. Em julho, e aí, tipo assim, entre eu ter conversado com esse cara, com esse cliente, até eu fazer a matrícula na faculdade, passou um mês. Fiz a matrícula na faculdade, achei uma faculdade que me aceitava fazer só o TCC, porque todos queriam que eu voltasse 4 semestres pra trás. Você pegar o diploma da graduação. Porque eu precisava só entregar o TCC. A maioria das faculdades, inclusive a minha, queria que eu voltasse 2, 3, 4 semestres pra trás. Eu falei, não vou. Consegui achar uma faculdade que aceitou que eu fizesse só o TCC. Fiz o TCC, uma matéria e umas horas de estágio. Então, 2023 eu termino meu TCC. Final do ano saio com o exame 40 da OAB, que ia ser em janeiro. Não, ia ser em março. Me inscrevo em janeiro no exame 40 da OAB. Faço a prova em março, passo na primeira fase. Segunda, o que eu vou fazer na segunda fase? Aí, já tinha que ter decidido isso antes, né? Mas beleza. E aí volta lá pro tempo da faculdade que eu tive uma referência de tributário. Na faculdade em si, eu não lembro de ter tido tributário, porque eu acho que foi naquela época da pandemia. Que é sempre no final. Sempre nos períodos finais. Como meus 2 últimos semestres foi na pandemia, 100% online, em uma realidade onde a gente não conseguia fazer nada no online direito ainda, porque... Não tinha hábito de estudar online, Não né? tinha, e assim, né? Foi um fiasco. Internet não funcionava, muita gente na sala, pessoal com o microfone aberto, o professor não conseguia dar a aula dele de maneira online, ficava passando slide lá com PDF. Então foi um fiasco. Foi aquela época que ninguém fez faculdade. Então teve presença, ninguém fez faculdade. E eu acho que tributário pra mim foi nessa época. Que passou batido total. Eu nem sabia que eu tinha. E eu tive uma referência de direito tributário de um advogado tributarista no comecinho da minha faculdade. A loja que eu comecei a trabalhar com o celular, ela era lá na Indianópolis. E perto ali da Indianópolis tinha uma delegacia fazendária. Tem até hoje a delegacia fazendária. E eu parava o carro no estacionamento do lado dessa delegacia, onde muito policial parava carro lá e muito advogado que ia na delegacia parava carro lá. E um dia eu lavando meu carro nesse estacionamento, entra uma BMW. Na época, eu lembro até hoje a cor e o modelo do carro, uma 320i azul marinho. Ela entrou no estacionamento, linda, brilhando. Sai um cara do banco de trás, com um terno todo ajustado sob medida, uma pulseira de ouro com um pingente pendurado, um brochezinho aqui na lapela, tal, camisa com abotoadura, terno na estica. O cara chegou de BMW com um terno na estica, usando ouro com motorista. Falei, esse cara tem dinheiro. Uhum. Quem Aí é ele, essa pessoa? ele Quem parou, é essa celebridade que está chegando aqui? tipo isso. Aí ele parou o carro, deu a chave lá pro meu estacionamento e falou, tá, eu vou ali e já volto, vou lá na delegacia e já volto, né? E ele já era conhecido do pessoal do estacionamento porque ele sempre tava lá. Aí ele foi embora, eu olhei pra cara do cara e falei, quem é esse cara aí? Aí ele falou, é um advogado que vem aí na delegacia. Eu falei, advogado? Ele falou, Eu falei, achei que o cara é delegado, meu. Ele falou, não, advogado, vem na delegacia aí e tal. Eu falei, e ele faz o que, será? Aí ele falou, acho que é advogado tributarista. É um negócio assim, delegacia da Fazenda mexe com o negócio de crimes financeiros e tributários, né? Falei, cara, advogado tributarista, esse cara ganha dinheiro, hein? Nunca nem tinha ouvido falar de direito tributário. Falei, esse cara ganha dinheiro, hein? Tributarista, o que esse negócio na cabeça? Estudei pra ver o que era, né? Advogado que mexe com imposto e tal, não sei o que, beleza. Passou. Passei minha faculdade inteira. Depois. Passei minha faculdade inteira, não lembro de ter tido tributário na faculdade, vi muito pouco essa matéria. Quando chegou na hora de fazer exame de ordem, eu fiquei pensando, porque na faculdade eu falava, por ter essa referência desse cara, eu falava, se um dia eu advogar, eu vou advogar no tributário. Todo mundo falava que eu era louco. Você gosta de matemática? Eu falei, gosto. Eu falei, mas meu, tributário? Ninguém falava disso na faculdade. Quando eu cheguei para fazer o exame da ordem, eu falei, o que eu vou escolher na segunda fase? Aí o pessoal fala, tem as matérias que são mais fáceis
e as que são mais difíceis. Entre E as o tributário. Tem as fáceis, as difíceis e o tributário. Que pro pessoal tributário é coisa de outro mundo, né? Aí, na lista das mais fáceis, estava constitucional, administrativo, tributário e uma outra que eu não lembro qual que era. Entre as mais difíceis, que mais reprova, trabalho, civil, criminal. Então eu falei, empresarial, eu falei, tributário. Vou fazer tributário, né? Já sei que eu quero ser advogado tributarista e tá no ranking de matérias mais fáceis, né? Porque que não reprova tanto. a peça é sempre quase a mesma, mandado de segurança. 3 pessoas só fazem tributário. Exatamente. Não, e na minha sala de segunda fase, eu era o único de tributário. Só tem lá umas 3 pessoas que resolvem fazer tributário. Tipo, tinha 50 pessoas na minha sala e só a minha era tributário. A examinadora até falou, nossa, só você fazendo tributário? Tipo, todo mundo trabalhista, civil, criminal, só eu fiz tributário. Aí você vê, tipo, o meu olhar de repulso das pessoas, né? Falam, nossa, tributário, né? Tipo, o que esse cara tá fazendo da vida dele? Aí eu fui lá e escolhi tributário, beleza. Pra fazer a segunda fase da UAB, eu tive que estudar de verdade, então comprei um cursinho lá, fiz todo o cursinho bonitinho. Foram um intensivo de quase 70 dias de preparatório para a segunda fase, então eu tive uma pós-graduação em Direito Tributário nessa segunda fase. Depois, quando eu fiz a minha pós, eu vi que era tudo igual, exatamente igual. Fiz essa mini pós-graduação, fiz tributário. Ali que você entendeu o que era tributário, Fui entender o que era tributário de fato, né? Que a gente conhecia ali o básico, recuperação de crédito, alguma coisa de imposto ali e tal. Uma execução fiscal, talvez. Uma execução fiscal, que sempre foi um assunto muito em alta. Mas, de fato, a essência do tributário, o que um advogado tributarista fazia... Talvez a tese do século, né? Que estava em alta ali. Estava em alta, Mas aí eu fui realmente conhecer ela quando eu comecei a atuar, né? Atuar de fato, mas já era assunto, né? A gente já teve esse assunto até no intensivo ali, que eles falavam, o ICMS, por exemplo, ele é uma receita que não compõe ali a renda, né, e tal, ele é só um repasse, e aí falavam até da tese do século. E aí eu entendi de fato ali o que era tributário, fiz essa minha mini pós-graduação, passei na segunda fase da OAB e falei, agora eu sou advogado e agora eu posso atuar no tributário. Mas como é que eu vou começar? Porque até então eu tava fazendo trânsito. É outro público, né? Agora, como que eu vou fazer o tráfego pago para outro público que não é pessoa física, né? Exatamente. Porque você toda a tua experiência era no B2C, era direto Exatamente. na pessoa física. E assim, a minha experiência era no B2C e a minha experiência era tráfego no Google. Eu odiava Facebook. Eu odiava a Meta. Você não fazia Meta. Na minha assistência, tráfego no Meta era só rasgar dinheiro. Porque o tráfego do Meta ele é menos qualificado. Então você acaba atendendo 5, 6 vezes mais pessoas para você conseguir converter um número muito menor. Então, enquanto no Google eu tinha uma taxa de conversão ali de leads em 30%, 40%, no Meta era 2%, 3%. Então, isso me fez focar toda a minha energia no Google, que ali era um tráfego mais qualificado, era o cara que vinha mais quente, com uma intenção de compra maior. E aí eu só sabia anunciar no Google e para trânsito. Como é que eu vou anunciar direito tributário no Google? Cara, não sei, não faço a mínima ideia. Só que eu acho que... E o que do tributário, né? E o que do tributário, né? Eu pensei em começar como todo mundo, recuperação de crédito. Só que aí você precisa ter sistema. Você tem um conhecimento mais contábil. Você tem que ter um conhecimento mais contábil, tem que ter sistema. E isso vai começando a encarecer. E aí como é que você vai fazer? Eu ainda tinha loja, eu ainda ganhava dinheiro com a loja, mas, cara, já não era mais a mesma coisa. Então eu já não tinha tanta margem, assim, para investir em sistemas, em estrutura, porque eu ainda tinha um custo muito grande com a loja. Cara, não sei o que eu vou fazer, vou pensar na minha vida, só que aí a situação é o seguinte, eu tenho uma loja para vender. Você tinha colocado a loja à venda? Tinha colocado a loja à venda, porque inclusive, quando eu decidi que eu não ia mais advogar, eu comecei a oferecer a loja para quem eu achasse que pudesse... O fundo de comércio em si, né? Não o ponto em si, porque assim, o meu ponto ele não era tão relevante pro meu negócio. Eu tô na internet, então, independente de onde eu tivesse, o meu negócio não era a pessoa passou e viu. A pessoa procurou e me achou. Então não era tão relevante. Mas eu tinha uma estrutura.
Tinha, mais de 50 mil só de maquinário dentro da loja. Então, assim, tinha uma carteira de clientes, que não era recorrente, mas era uma carteira de clientes. Eu tinha um sistema, e desde sempre eu tinha meus números na ponta da caneta. Então, eu sabia quanto eu lucrava, quanto eu gastava. Eu tinha, de fato, ali para entregar para as pessoas um DRE mostrando, ó, faturo tanto, lucro tanto, e é assim que funciona. Então, eu comecei a oferecer o próprio maquinário pro pessoal que eu achava que pudesse se interessar. Fechei meio que um acordo com um parceiro lojista meu, que me levava muito trabalho, de vender a loja para ele quando eu passasse na prova e virasse advogado. Porque quando eu falei para ele, vou virar advogado, ele falou, você é doido. Você é doido. Você mexe com isso há quantos anos? Eu falei, 15. Ele falou, você vai largar uma profissão de 15 anos para poder começar uma nova do zero? Eu falei, vou. Ele, você é doido. Parabéns, te admiro, porque eu não tenho coragem de fazer isso não. Beleza. Começamos a conversar para ele comprar. E aí ele falou, beleza, quando você virar advogado, eu compro sua loja. Só que eu falei, cara, só que eu não posso esperar virar advogado pra gente fechar negócio. Vamos fechar agora. Ele, mas e se não der certo? E se você não conseguir? Falei pra ele, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho 2 planos, o A e o B. O A é virar advogado. O B é fazer o A dar certo. Então não tem essa opção de, se eu não virar advogado. Não, eu vou virar advogado. Aí, nessa altura do campeonato, ser advogado já passou a ser o plano de vida. Já passou a ser minha aposentadoria. Eu já me imaginava nas Maldivas, descansando e falando, você se aposentou com o quê? Eu era advogado. Aí eu falei, não tem pra onde correr. Vai dar certo. Não sei se agora, no começo do ano, mas vai dar certo. Aí ele, cara, eu te admiro. Beleza, começamos a conversar. E aí fechamos ali meio que um acordo de quanto seria. Quando eu virei advogado de fato, que eu passei no exame da ordem, o resultado saiu no dia 12 de junho. No dia 11 de junho, eu trabalhando, 11 de junho de 24, eu trabalhando na loja, era só eu e o motoboy, eu dependia desse cara pra tudo. Eu trabalhando, o cara chega de manhã e fala assim, arrumei outro trabalho que paga melhor e eu vou embora. Aí eu, como assim? Ele falou, mano, meu trabalho que paga melhor eu vou embora. Ele tava percebendo já que tava acontecendo um movimento de eu estar mudando de área, então acho que ele falou assim, vou procurar outra coisa. Ele vai me deixar na mão, vou procurar outra coisa. Não ia acontecer isso, obviamente, né? Eu ia ali fazer de um jeito, até quando eu tava vendendo a loja, tava negociando para que levasse ele junto e que mantesse o salário dele, pelo menos por um tempo. Isso era a cláusula contratual, para dar segurança pro cara, porque, tipo assim, o cara tava comigo ali no dia a dia. Eu não ia simplesmente falar assim, vou trocar de profissão, tô fechando a loja, tchau. Não. Se vira. Eu tinha que dar para ele, até por gratidão ali, né, por tudo que ele fez, eu tinha que garantir que ele não ficasse na mão de uma hora para outra. Então tava até meio combinado. Só que ele chegou para mim e falou, arrumei um trampo pra pagar melhor, tô indo embora. Dia 11 de junho. Falei, cara, ele foi embora 10 horas da manhã, 11 horas, eu não tava trabalhando mais. Falei, não tem como trabalhar, porque meu cliente não vem na loja mais. Eu acostumei o meu cliente a não vir na loja. 100% do meu trabalho hoje, ele é por delivery. Falei, como é que eu vou fazer? Não tem como. Falei, quer saber? Acabou. A loja morreu aqui. Aí minha mulher ainda falou assim, mas como assim? Falei, eu já sei que eu passei no exame da ordem. Ela falou assim, como é que você tem tanta certeza disso? Sai só amanhã o resultado. Eu falei, eu tenho certeza que eu passei. Eu saí da prova da segunda fase, ligando para as pessoas que me perguntavam, falando assim, se eu não passei nessa prova, tem mutreta aí, porque é impossível. Eu li a questão da prova da peça, veio na minha cabeça o mandado de segurança inteiro desenhado. Falei, não tem como, eu passei nessa prova. Então, do dia que eu fiz a prova até o dia que saiu o resultado, eu já falava que eu era advogado, porque eu falei, eu passei na prova, não tem como. As pessoas falam, fez a prova? Fiz, passou? Passei. Mas aí, saiu o resultado? Eu falei, não. Ué, como é que você... Tenho certeza. Fechei no dia 11 e falei, acabou. Acabou, aqui se encerra um ciclo. Eu não vou agora procurar outro motoboy pra recomeçar sabendo que daqui a pouco... Que já tá acabando. Falei, vamos adiantar aí uns 15 dias da decisão. Fechei a loja no dia 11, dia 12 saiu o resultado, passei na prova, aprovado, sou advogado. Fui lá pro cara, falei, agora compra aqui, saiu o resultado, tô aprovado. Ele
Falou, cara, você conseguiu mesmo? Eu falei, consegui. Vamos negociar. Aí o plano qual que era? Vou vender a loja, não vou receber à vista, mas vou parcelar em 12 vezes e as 12 parcelas da venda vai ser meu salário no primeiro ano. Então, ou seja, eu tenho um ano para conseguir fazer alguma coisa dar certo, né? Para conseguir engrenar no direito. No direito tributário. No direito tributário e a minha renda ser 100% do meu trabalho. Eu tenho um ano. Beleza, beleza. Fechei o negócio com o cara, entreguei a loja, passou uma semana, cortamos o negócio. Não deu certo. Aconteceu um negócio lá, ele falou, meu, não vai dar certo, não vou conseguir te pagar. Voltou tudo pra mim de novo. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho mais a renda que eu ia ter por um ano. Não tenho mais minha loja. Eu não vou, de jeito nenhum, tentar começar alguma coisa. Porque quando eu falei que eu queria ser advogado, eu tentei fazer as duas coisas juntos, né? Tentei advogar e tentei tocar a loja. Não deu certo. Não deu certo. Quando você faz duas coisas meia boca... que depende de você, né? Porque uma coisa é você ter a loja, mas tem alguém tocando a loja, né? Outra coisa é você ter que tocar a loja e ter que tocar a advocacia. É tipo assim, de um lado eu deixo a camisa do uniforme da loja, do outro lado do terno. Então não dava certo. E aí eu falei, meu, vou precisar arrumar um emprego no escritório. Vou precisar trabalhar pra alguém pra poder me sustentar enquanto eu não deu certo no meu escritório. Eu nunca quis trabalhar pra ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Eu nunca quis ser... Não era o teu projeto. O meu projeto nunca foi ser o sócio do escritório fulano de tal, associar, nunca. Meu sonho, meu objetivo, né? Sempre foi meu nome na porta. Ah, porque você quer ser melhor que os outros? Não, mas porque eu já vinha de uma... E porque você queria ter liberdade, né? Não, eu já vinha de uma experiência de ser empreendedor. Eu comecei com a minha loja... O que desgostou a sua loja foi que você não tinha a tua liberdade de tempo que você queria ter. Exatamente. Tempo, então. E eu comecei a minha loja, eu comecei a trabalhar com celular, eu tinha 15 anos, com 22 mais ou menos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu tive a minha loja. Se eu pegar meu histórico de trabalho, eu comecei a trabalhar com 12 anos, se eu pegar meu histórico de trabalho, eu tenho 3 registros na minha carteira de trabalho. Ou seja, eu trabalhei 3 vezes para outras pessoas e se juntar os períodos, não dá 2 anos. Então, sempre que eu trabalhei, foi trabalhando por conta própria ou sendo o famoso empreendedor no negócio de alguém. Uhum. Então, eu falei, quando eu viro advogado, eu falo, eu vou trabalhar para mim. Inicialmente, eu vou começar com alguém porque eu preciso de experiência prática na área e eu preciso de uma renda, ainda que mínima, mas eu preciso de uma renda pra mim me manter, né? Uhum. Afinal, eu não sou mais uma criança. Sim, eu não moro com meus pais, eu tenho minha casa, tenho minha mulher, tenho meus filhos. E aí eu arrumo um emprego em história de advocacia, né? E teoricamente seria o emprego perfeito, porque eu vou ser comissionado, né? Pelos trabalhos que eu fizer, vou trabalhar na área comercial desse escritório, com direito tributário, então, a parte mais difícil do negócio, né? Eu vou aprender e vou ter um salário. Maravilha. Fiquei lá por 6 meses, aprendi como é que se fazia a parte comercial de um grande, né? De um grande escritório. Então eu aprendi a parte comercial. Parte técnica não me preocupava muito, porque assim, a gente tem contato com outros advogados que às vezes podem nos auxiliar ali nas pequenas coisas, né? E, cara, a internet, pra parte técnica, a gente tem um mundo de coisas, né? Então não me preocupou tanto a questão da parte técnica. O que me preocupava era como que eu vou trazer o cliente, como é que eu vou fechar um contrato. Então isso eu aprendi, vi como é que se fazia. E aí eu falei, nesse meio tempo, eu rodava anúncios para trânsito ainda, porque eu precisava fazer mais dinheiro do que eu ganhava, só o que eu ganhava lá não era suficiente. Comecei a fazer um bom dinheiro com trânsito dentro do escritório, tanto que o que eles me pagavam de salário era o que eu gastava de tráfego por mês fazendo campanha de trânsito, ainda faltava dinheiro que eu tinha colocado no meu bolso. E aí, com 6, 7 meses que eu tava lá, já tendo uma renda da advocacia, não do tributário, mas da advocacia, já uma renda muito maior do que eu ganhava lá, eu falei, cara, acho que agora chegou o momento de eu sair. Bem na mesma época ali, eu não consegui entregar pro escritório o resultado que eles queriam também, eles me desligaram, então tudo certo. Foi meio que uma coisa que partiu dos dois lados ali, o encerramento ali daquele período e beleza.
eu realmente não estava conseguindo entregar o que precisava ser entregue. E eu já estava com outro projeto. Você também estava com o foco desviado, vamos dizer assim. Tava com o meu foco desviado e, cara, lembra que eu falei? Eu sou muito de energia. Se eu tô engajado no negócio, o negócio acontece. Eu engajei muito para um lado e para o outro eu comecei a meio que desengajar. Porque quando você começa a não ter muito resultado naquilo que você tá fazendo, você começa a ficar desanimado. E eu fiquei meio desanimado. Eu comecei a duvidar da minha capacidade de fazer aquilo. E aí, quando eu comecei a fazer trânsito, eu comecei a ver que eu tava fechando muito contrato, eu falei, cara, o problema não sou eu, né? O problema é o modelo que o de lá parece que não funciona muito bem para mim. Esse aqui funciona melhor. Então, quando eu saí, eu já tinha uma renda muito boa ali, né? Já tava nos 5% da advocacia com trânsito. Então, eu saí do escritório, fui para minha casa, fechava bastante contrato de trânsito, tinha uma renda muito boa com o trânsito, dá para me manter. Só que eu vou pro tributário. Não quero ficar no trânsito. O plano ainda era ser tributarista. O plano ainda é ser tributarista. Virando na BMW. Exatamente. BMW com azul, com motorista, terno sob medida. E com a pulseira de ouro. E com a pulseira de ouro. E aí eu falei, eu ainda preciso ir pro tributário, mas beleza, eu tenho que ter dinheiro. Então é aquela história, né? Tem até um pessoal na internet que fala de um tal de nicho de sustentação. Que você roda alguma coisa para te trazer caixa, que com dinheiro, porque a pessoa fala, né? Trabalho por amor, que você nunca vai precisar trabalhar. Beleza, mas se no final dessa conta não tiver o dinheiro, o financeiro, o seu amor não vai pagar suas contas. Então eu precisava fazer alguma coisa que trouxesse um caixa rápido. O que traz caixa rápido? O que você já sabia fazer. Ações de trânsito. Fiz o meu caixa, falei, agora eu consigo parar para poder organizar a minha entrada no tributário. Nessa época, eu já seguia você, eu já te conhecia. Já me conhecia. Isso ainda era 23 ou já era 24? Não, isso já era 24. Isso já era 25, pra falar a verdade. Já era começo do ano passado. Já era começo do ano passado. Começo do ano passado. Que foi quando eu saí de lá. Eu te seguia desde 24. Que foi quando eu comecei a ver assuntos de tributário por conta da OAB. E aí começa, né? Foi no Instagram, um monte de anúncios de tributarista. E aí eu comecei a ver que, de fato, o advogado tributarista ganhava dinheiro. Falei, nossa, porque tem um monte na internet que rico, né? Falei, então, realmente é isso, eu tô no caminho certo. E aí eu conheci você, te acompanhei durante 24 inteiro, 25. E aí, em junho, eu fui lá pra imersão e entrei pra mentoria. Entrei pra mentoria. Foi nesse momento que eu de fato falei. Que você viu que também no tributário dava pra fazer tráfego pago. Porque até então, o grande escritório que eu fui trabalhar... Não era do tráfego pago. Eles, cara, tipo, era telefone. Uhum. Telefone. Era cold call. Pega o telefone. Exatamente. Pega o telefone e liga. Eu falei, eu nem sabia que meu iPhone fazia ligação. Nunca fiz. Descobri lá que fazia ligação e que funcionava. E aí, quando eu entrei na mentoria... eu via muito esse seu lado do tráfego pago, era muito forte, né? E vi também de muitos outros tributaristas. Era muito forte esse lado do tráfego pago. E aí eu falei, cara, eu acho que aqui tem a receita, né? O método validado que eu vou conseguir replicar e colocar na minha realidade, né? De novo, tráfego pago, estrutura enxuta, organizada, conhecimento técnico. Falei, beleza, é aqui. Primeiro eu comprei o ingresso do Mundo FTF. Do Mundo FTF. Passou 2 dias que eu comprei o ingresso, eu quis comprar a formação. Uhum. Porque lá dentro tem as aulas. Porque tem as aulas grátis lá dentro, né? Uhum. Eu quis comprar a formação, porque eu tive falando da esteira de produtos, né? De como que funciona o caminho do cliente dentro do escritório. Falei, cara, isso aqui faz sentido. E aí eu comprei a FTF 2 dias depois, a formação. E no Mundo FTF eu comprei a mentoria. Daí você migrou pra mentoria. Que a gente fez nosso onboarding lá, fizemos o plano. E aí eu falei, cara, é isso. E o plano vai ser esse. E só tinha que ir pra meta. E eu só tinha que ir pra meta. Eu falei, putz. Só tinha que sair do Google e ir pra meta. Não, e o pior é que na meta eu fiz anúncio de trânsito e foi o mesmo fiasco de sempre. Eu atendia, 40 leads por dia, marcava 3, 4 reuniões, não fechava nada. Enquanto no Google eu marcava 3 reuniões e fechava 4. Porque aparecia um cara do nada falando, meu amigo fechou com você um recurso, aí eu também tô precisando. Falava, cara, a diferença é muito gritante.
E aí na Meta foi o mesmo fiasco. Eu falei, meu, e agora? E aí eu vi você falando assim, não, porque no Facebook a gente grava o criativo lá e não sei. Eu falei, Que é bem diferente o tem tráfego que da Meta fazer no pro tráfego... Facebook? É sério isso? Eu vou ter que dar o braço a torcer e trabalhar com Meta. Ainda a gente até conversou no dia Eu lembro. do Mundo FTF. Falava, meu, mas você não pensa em fazer tráfego no Google? Eu não, pô, nunca fiz. Falei, gente do céu. Eu já tinha feito muito tráfego no Google para a parte da educação, mas o retorno do Meta era 1000 vezes maior. Era muito maior. Então, assim, o tráfego do Google é muito mais caro, né? Porque o que acontece? Assim como no nicho do tributário, a pessoa não tá no Google procurando quero ser tributarista. Porque quem que quer ser tributarista? Me fala. Você queria ser tributarista? A profissão que na faculdade todo mundo olha com repulsa. Olha, deixa eu olhar lá. Quem que vai me ensinar a ser tributarista no Google? Ninguém quer ser tributarista. A verdade é que as pessoas não querem. Agora, quando vai para a rede social, ela vê algo que ela não sabia. Poxa, mas é legal assim ser tributarista? Pô, dá para trabalhar de... não precisa ter escritório físico. Dá para anunciar na internet. Dá para ganhar dinheiro no tributário? Então, assim, as pessoas... Aí que tá a grande diferença do Google com o Meta. Porque o Google você pega... Claro, você pega o lead mais pronto. Por quê? Porque ele tá procurando aquilo. Ele quer aquela solução. No Meta, não. No Meta, você vai passar por todo o ciclo de conscientização. E com o empresário da área tributária é a mesma coisa. Exatamente. Ele não vai para o Google procurar que ele tem que ele precisa, ele vai pegar o contato dele, o amigo fulano, vai pegar a indicação. Só que ele tá lá na rede social e de repente alguém fala para ele, você tá com dívida? Escuta, teu imposto tá muito caro? Você sabia que dá para fazer isso? É uma descoberta. Não é algo que ele está procurando, é algo que ele... Poxa, tem isso, então será que... E aí quando ele olha, ele até fala assim, nossa, tá falando comigo. Exato. É pra mim, assim, ele só faltou falar meu nome, mas é comigo que ele tá falando. Exato, essa é a grande diferença do Google e do Meta. Então, você tem que entender o teu nicho, para quem que você tá falando e qual que é o momento de compra. Então, tem essa diferença. Aqui a gente tá trabalhando com conscientização, aqui a gente tá trabalhando com a pessoa pronta. Só que na nossa área a pessoa não tá... Não tá pronta. Não, ela nem sabe que ela vai poder buscar isso ali. E a grande diferença é que, tipo assim, no trânsito, a pessoa já sabe que ela precisa de um recurso. Porque o próprio policial fala, você não tá concordando, você procura um advogado e recorre. Exato, e daí você vai procurar onde? Na internet, muito mais fácil. Como recorrer multa, preciso de um advogado de trânsito. Exato, você vai tentar pegar modelo de exatamente. recurso, colocar na ideia, vai aparecer o advogado lá. Então, é outro tipo de público, na verdade, totalmente diferente. No tributário empresário, tô com problema de dívida, de tributo e tal, vai perguntar pro contador. Primeiro, você acha que ele vai na internet procurar? Não, vai perguntar pro contador. E ainda hoje em dia, e até fazendo um link do nosso dia a dia, existe uma repulsa ainda, uma repulsa não, né? Existe um preconceito muito grande ainda por parte do empresário com o advogado tributarista, né? Porque parece, embora seja uma coisa que já existe há muito tempo, né? Desde que a advocacia é advocacia, mas parece que é um nicho novo do direito tributário. Porque agora que as pessoas estão entendendo que além do contador, a maioria das empresas precisa ter um cara que cuida da parte estratégica do tributário. E aí tá nascendo agora, tá sendo mais falado pelos empresários o advogado, né? O advogado tributarista. Não é contador que resolve, tem que ser um advogado tributarista. Os grandes, obviamente, já sabem disso há muito tempo. Mas os pequenos, que é a grande maioria, tá conhecendo agora essa figura do advogado tributarista. Por conta da internet de rede social. De rede social, exatamente. Por quê? Porque os grandes empresários que já perceberam que eles também têm que ter uma presença digital... Você vê lá o dono da CIMED, né? Você vê grandes empresários na internet compartilhando conteúdo, e a gente está no momento de reforma tributária, que está todo mundo falando de tributário, mesmo quem não é da área tributária. Principalmente quem não é da área, né? Quem não é da área tributária. Então, você começa a ver muita gente falando de tributário. E aí, alguns grandes empresários, que eu já peguei fala de alguns, falam, você tem que ter um time de tributaristas. Então, eles já entenderam que a parte estratégica não é necessariamente... Não é opcional, né? Não é que essencialmente o contador vai fazer a área estratégica. Se o contador for um contador tributarista, ele vai entender. E vai ter um advogado tributarista para auxiliar ele também, porque é um trabalho conjunto. Sim. Mas ele entendeu que a parte estratégica tem que ser com um profissional tributarista. Exatamente. E então, assim,
eu tinha esse preconceito muito grande com meta, né? E com você eu descobri que, na verdade, não é que o meta não funciona. Você tá fazendo errado. Quando eu tava lá na imersão também, inclusive, tinha campanha rodando pra gestão de passivo, porque eu tava fazendo a formação, né? Aham, você já Então tinha eu já realmente... tinha campanha rodando de gestão de passivo e, cara, tava sendo um fiasco. Eu tava lá no Mundo FTF vendo as palestras, meu WhatsApp tocando com senhorinha de 70 anos, mandando bom dia com flor, sabe? Criança que tava mexendo num vídeo, foi lá, clicou no anúncio e entrou. E aí começa a mandar um monte de coisa lá E daí o algoritmo já leva para todas as crianças e senhorinhas que vão mandar de repente você tá vendo ali uma senhorinha perguntando de aposentadoria. Eu falei, gente, o que é isso aqui? E aí depois que a gente fez lá nosso onboard e tudo mais, que a gente montou o nosso plano de ação, que eu comecei de fato a acompanhar mais a fundo as aulas da mentoria, foi que eu entendi como que a gente deveria direcionar esse público, como que a gente deveria qualificar esse público, o que era um bom anúncio pra gente fazer. Foi que eu entendi como que era essa estrutura mínima do tráfego para você ter minimamente os clientes qualificados. E comecei a fazer com que isso dar certo. Então, de certa forma, ter esse acompanhamento, né, ter essa direção foi muito importante e foi o que de fato fez eu entrar da forma correta no tributário, sem ficar queimando dinheiro, sem ficar rasgando dinheiro e encurtando o nosso caminho. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O papel do mentor é de encurtar o nosso caminho. Exato. De mostrar o que deu certo e o que não deu certo e vai por aqui que aqui dá certo. Ele demorou 5 anos para poder chegar onde ele chegou e ele consegue te fazer chegar no mesmo lugar em 1. Pode ser que você chegue mais rápido, pode ser que você chegue mais devagar. Pode ser que você supere o seu mentor, porque você vai mudar alguma coisa, você vai fazer uma coisa diferente, mas grande parte daqueles erros você já vai cometer, que foi o que aconteceu comigo. Tudo que eu vou fazer, eu coloco o meu toque ali em cima. Eu não pego o que tá pronto e replico. Eu pego o que tá pronto, coloco a minha visão ali dentro também, faço meus ajustes, adapto pra minha realidade e boto pra rodar. Então eu melhoro aquilo que já é bom, né? Dentro do que eu acho que pra mim faz sentido. Então eu consegui chegar, de fato, consegui ter essa... alcançar o objetivo que eu tinha, que era viver 100% de tributário. Hoje, eu vivo 100% de tributário. Que legal. Você já parou as campanhas de trânsito? Parei. Eu fui obrigado a parar, inclusive, perto ali do FTF, do Mundo FTF. Porque o Google ele tem as políticas dele de atualização que ele testa as coisas com o usuário, né? E o usuário, no caso, é quem tá anunciando. E aí, uma campanha que tava indo super bem, trazendo muito lead, do dia pra noite ela para de funcionar e não tem Cristo que faz ela voltar. E aí, parece que as coisas são, né, meio que vão te direcionando, vão te direcionando naturalmente. Quando eu entrei na mentoria, foi quando começou a dar ruim nas campanhas do Google. Aí eu falei, cara, não vou gastar energia tentando resolver isso aqui. Vou gastar energia fazendo acontecer o que Pego eu a quero. energia e faço acontecer aqui o que eu preciso que aconteça. Então foi meio que natural esse caminho. Eu já tinha essa experiência do que eu tinha, essa expertise do que eu tinha que fazer. Então meio que eu só peguei e falei, cara, parei aqui, agora eu vou direcionar pra cá. E aí começou o aprendizado de como que eu vou fazer no meta. Então comecei com anúncio estático. Já com a chamada certa. Isso, né? já fazendo ali. Fazer já aquela primeira triagem. Aí comecei depois a me soltar e gravar uns vídeos, fazer conteúdo, um vídeo gravado. Então, consegui chegar num formato que, pô, de fato tá trazendo uma boa conversão aqui. E aí foi só ajustar a parte comercial pra fazer o negócio acontecer. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje 100% do tributário. Ainda não tô com o terno sob medida e o... Mas é o caminho, né? Mas já tô no caminho certo, né? Porque se vem tudo muito fácil, muito rápido, perde a graça. Perde também. a graça. Não dá, tem que ser tudo no seu tempo. E agora, falando do tributário, né? Então, assim, foi muito legal. Acho que é uma experiência, uma trajetória bem diferenciada também. Eu acredito que tua
tua própria experiência como empresário hoje te ajuda como advogado a entender os empresários também, né? Porque eu falo, quando a gente já vestiu a carapuça do empresário, saber o que é correr risco, saber o que é ter que ter o seu negócio ali. E você continua sendo empresário, né? Empresário do seu escritório, empresário Exatamente. do seu negócio na advocacia tributária. Só que para os seus clientes que também são empresários, faz muita diferença você entender. Que é isso que a gente fala do ser o tributarista de inteligência de negócio. Você realmente olhar o negócio do seu cliente e pegar o teu conhecimento tributário para potencializar esse negócio, para tirar o que está errado do negócio e fazer dar certo. E aí trazendo já para uma vivência dentro do tributário, né? Atendendo esses seus clientes. Como que tem sido, pegando, né, você já veio de loja de celular, direito do trânsito, o que muda atendendo empresário na área tributária, que normalmente você tem um outro tipo de problema para resolver, que é o problema do peso do tributário, né? Do peso do imposto, do peso da dívida da empresa que não está conseguindo levar o seu negócio porque não está conseguindo pagar os seus tributos, isso reflete um monte de coisa, reflete na saúde da empresa, na saúde do empresário. E como que tem sido essa experiência? Porque é uma outra vivência totalmente diferente. É uma experiência muito, muito boa, não muito nova, porque hoje eu convivo com muitos empresários que são meus clientes, né? Tenho muito contato com esses empresários meus clientes, e não muda muito do que eu já tinha, né? Eu sempre tive amigos próximos que têm empresa ou que têm cargos que mexem com esse mundo do empresariado. Então, para mim é muito fácil hoje atender um cliente empresário. Porque basicamente eu converso com ele numa reunião, por exemplo, de diagnóstico, o que eu converso com meus amigos num churrasco. Porque diferente da grande maioria das pessoas normais, né, que vão para um churrasco para falar de futebol, quem tem empresa não consegue desligar. Fala de negócio. Então, tipo assim, eu já vi casos de negócios nascerem de uma cerveja numa padaria no final do dia. Tipo, 2, 3 pessoas param pra tomar uma na sexta-feira ali numa padaria, meia hora trocando ideia, daqui a pouco, vamos ser sócios do negócio, vamos montar um negócio? E na segunda-feira os caras tá com uma empresa montada, registrando na junta comercial. Então, pra mim, hoje, fazer um diagnóstico com o empresário é a mesma coisa de estar conversando com meus amigos num churrasco. Eu conheço as dores do cara, eu conheço as dificuldades que ele passa, eu conheço as vontades que ele tem, o desejo que ele tem. Quando um cara, na verdade, ele tem, por exemplo, uma dívida tributária, ele não está preocupado em pagar a dívida tributária. Ele está preocupado em regularizar aquela situação para que isso não reflita na família dele, no negócio dele, no que ele demorou anos para construir. Muitas vezes ele está numa situação que ele não queria estar e não foi nem por erro dele, porque trazendo para o lado da gestão do passivo, tem empresário que o cara tá endividado, tem dívida tributária, mas ele estruturou o negócio dele para não pagar tributo. Ele montou um planejamento de não pagar tributo para investir aquele dinheiro no negócio dele e depois pagar aquilo com desconto, alongar prazo, usar a transação, que é uma coisa para quem tá com um problema, em benefício próprio, como uma estratégia estruturada. Esse cara, ele não tem um problema para resolver. Esse cara não é o que a gente fala. Agora, aquele cara que errou numa precificação, errou em alguma parte da gestão do negócio. Que errou na gestão do negócio, e aí a gente tem uma imagem que a justiça é muito lenta, então se eu deixar de pagar imposto hoje, vai demorar muito para eles virem me cobrar. Então eu paro de pagar hoje e depois eu vejo o que eu faço. A primeira coisa que o cara para de pagar quando tá em dificuldade é o tributário. É o tributo. Exato. O cara tem lá 3 guias para ele pagar na frente dele. Folha de pagamento, fornecedor. Ele vai fazer o quê? Vai pagar... vou deixar meu fornecedor e meus funcionários de lado. Eu vou pagar o governo. Não, porque o governo não contribui nada pro negócio dele. O governo só tá só tá tirando a guia. Agora, a folha de pagamento dele, dos empregados dele contribuem para o negócio dele, o fornecedor contribui para o negócio. Exatamente. Então, é uma decisão lógica, vamos dizer. É a decisão lógica. Se ele não paga funcionário, ele não tem quem trabalhe para ele. Se ele não paga fornecedor, ele tem sem produto. Então ele vai pagar quem
na ordem de prioridades, é mais importante, que são os funcionários e fornecedor. E o imposto vai deixando de lado. Só que por que esse cara tá com dificuldade financeira? E aí é uma coisa que a gente escuta muito. E essa minha vivência do mundo empresarial me faz ter essa visão de fazer as perguntas certas. Quando a gente vê o motivo do porquê que esse cara parou de pagar imposto. Então a gente não resolve só a questão do imposto, não entrega pro cara um parcelamento com prazo alongado e desconto. Não, a gente entrega uma solução pro negócio dele. A dívida tributária, ela é o sintoma. Exato. Qual que é a causa? Ela é uma consequência de algum De alguma erro. coisa que você errou ali antes. Qual que é a causa? Então vamos investigar a causa. E quando você começa a investigar, você percebe que o cara errou por inocência, porque ele não sabia gerir o negócio dele. E como que é o perfil da maioria dos empresários do Brasil hoje? Eu fiz alguma coisa que deu certo, eu montei uma empresa e eu precifico pelo que meu concorrente cobra. Se o cara cobra 10, eu vou cobrar 9,50 para conseguir ter margem, ter um preço melhor que o dele. Ter uma competitividade. Para ter competitividade, e o cara nem sabe o que é pagar imposto. O cara nem sabe que ele precisa pagar imposto muitas vezes. Às vezes o cara começa até a ser um CNPJ, o cara é MEI. Eu atendi um empresário esses dias que faturava 12 milhões por ano. Tá, beleza, mas... Era de outro assunto, né? Mas deixa eu ver se o CNPJ. Quando eu joguei no sistema, o cara era MEI. Nem no Simples ele não podia estar. O cara nem no Simples podia estar, o cara era MEI. Tá, mas por onde você recebe esse dinheiro? Não, cai Pix da minha conta física, da minha esposa. Às vezes de funcionário, quem tiver na loja lá recebe dinheiro. Falei, o cara tem um negócio de 12 milhões que nem na conta da empresa passa o dinheiro. O que passa pela conta da empresa é que vem da maquininha de cartão. Se for dinheiro físico mesmo, às vezes cai na conta de quem está disponível. Então olha como é o nível do conhecimento dessas partes burocráticas do empresário. Então tem muito cara que às vezes ele precificou pelo concorrente e esqueceu de colocar o tributo. E nem sabe qual que é o regime tributário do concorrente. Se Exatamente. o concorrente também está colocando tributo na conta. E aí você chega pro cara e fala assim, quanto você fatura mensalmente hoje? Faturo 100 mil reais. Qual que é a sua margem de lucro líquido? Eu não sei. O que é lucro líquido exatamente? Ele nem sabe o que é lucro líquido. Tipo assim, não, eu não sei. Eu acho que 70%. Eu falei, mas como é que você chegou nessa conta? Ele falou, cara, vou te dar um exemplo. Eu tenho um negócio que eu vendo aqui por 100 reais. Ele custou 30. Então meu lucro é o que sobrou. Aí você olha e fala, agora eu entendi que os caras tá endividado. Pior são aqueles que você fala assim, qual que é a sua margem de lucro líquida do seu negócio? Aí o cara enche o peito pra falar 150%. Uhum. Porque ele compra por 5 e vende por 15. 150%. Eu falo, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada que dê margem de lucro acima de 100%, tá? Nada. Aí eu até e aí quando eu ouvi esse cara falando, eu até peguei a explicação que deram lá no Shark Tank. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Pra você ter uma margem de lucro de 150%, significa que você não gastou nada para produzir o seu produto, alguém te deu 100 reais por esse produto e ainda deu mais 50 de graça. Seu produto custava 100, te deram 100 mais 50 de caixinha. Isso é o que significa a margem de 150% em cima do negócio. Entendeu? Aí o cara fala, não, mas pô, se eu compro por 10 e vendo por 30, eu tenho 200% de margem. Não, meu amigo. Você não tem 200% de margem. Isso é markup. Isso é outro indicador. Sua margem de lucro líquido, aí começa a explicação, né? Então, uma reunião de diagnóstico, às vezes, que é pra demorar 15, 20 minutos, meia hora no máximo, dura 2 horas, porque você dá uma consultoria pro cara do que é um DRE, né? Explicar pro cara o que é custo fixo, o que é variável, como que ele calcula, aonde que ele vai pegar esses indicadores, que uma coisa é o EBITDA, da outra coisa é seu lucro líquido. Uhum. Entendeu? Como que o cara vai formar o preço desse... Tem empresário que não sabe fazer a conta de quanto que ele tem que cobrar para poder vender no cartão. Ele acha que se a máquina de cartão cobra dele 15% Da taxa dela. se ele vende a 100 reais em 12 vezes e a taxa da máquina é 15%, o cara acha que ele tem que pegar 100 reais e colocar 15% em cima para vender o produto dele final. Que isso vai ser uma coisa também que agora na reforma vai virar um carambolê, porque o imposto agora vai ser calculado por fora. Igual taxa de máquina de cartão. O pessoal não vai esquecer demais essa conta. Você entendeu? Então como é que o cara agora vai fazer a conta de como que ele vai calcular o ICMS do produto dele? Se ele não sabe calcular a taxa da máquina de cartão, que inclusive vai ser igual.
Então você percebe que o empresário endividado... Até o split vai ser igual. Até o split do Exatamente. imposto vai ser igual. Então você percebe que o empresário endividado, ele, às vezes, a grande maioria tá com dívida não é porque quis. O cara tá com dívida porque ele errou na gestão. Sim, porque ele não sabe, às vezes é muito desconhecimento, porque realmente no Brasil, o Brasil carece de conhecimento de gestão de negócios. Porque as pessoas, 95% dos empresários no Brasil ou são do MEI ou são do Simples Nacional. Eles são pessoas que normalmente vêm de situações simples da vida. É o cara que sabia fazer pão, abriu a padaria, o cara que sabia consertar o pneu do carro, abriu uma oficina mecânica. E o negócio cresceu mais do que ele imaginava. E ele sempre fez assim, fez quanto que é o preço? Ah, sei lá, quanto que veio, como você falou, quanto que meu concorrente cobra, quanto que eu paguei lá quando eu fui pegar. Ah, eu vou fazer a mesma coisa. Só que às vezes ele compra produtos melhores, tem um estoque maior e não tá colocando isso na conta. E por isso que realmente, então, como você muito bem colocou, quando há o endividamento tributário, ele é simplesmente uma consequência do desconhecimento de gestão empresarial. O cara errou alguma coisa lá atrás e tirando aqueles que, obviamente, que fazem de forma estruturada. Mas o cara errou alguma coisa lá atrás e hoje ele tá com problema. E, então, assim, a gente não dá só a questão de resolver aquela dívida. A gente praticamente arruma a vida do cara. Sim, por isso que é a inteligência do negócio. A gente olha Exatamente. o negócio dele pra que ele não volte a errar. Porque senão, se a gente tá só... Ah, ok, toma uma dívida aqui, tá? Vai, parcela aqui, manda pra PGFN, faz uma transação. Daqui a pouco ele tá com a dívida igual, de novo. A mesma dívida, pior, 3 vezes maior. E eu acho que esse é o maior diferencial em eu ter sido empresário. É eu conseguir olhar pro negócio do cara como se fosse meu e saber o que eu preciso enxergar. Então, antes de falar pro cara assim, eu vou te dar um parcelamento aqui pra você conseguir pagar a sua dívida, porque a maioria vem com essa ideia, né? Eu quero desconto e eu quero prazo alongado. Uhum. Tá, mas por que você chegou nessa situação? Então, antes de te dar um parcelamento aqui pra você poder alongar a sua dívida e ter esse desconto, vamos ver o que causou essa situação? Vamos entender o porquê que você chegou nessa situação? E aí você começa a achar os erros que o cara tá cometendo, erros primários, e você começa a dar direcionamento para ele. Você acaba sendo o mentor do teu próprio cliente. Exatamente. Então você acaba entregando muito mais do que só um parcelamento de dívida. Eu sempre falo para meus clientes, você não está comprando um parcelamento de dívida. Isso você não precisa de mim. Seu contador entra lá na Regularize e faz para você. Aqui você está comprando uma gestão do seu negócio, né? Um olhar 360 para o seu negócio para poder ver da onde que veio esse problema e te ajudar a resolver o problema. Aí sim a gente entrega um parcelamento com desconto, porque se eu simplesmente fizer para você um parcelamento, eu vou te entregar alguma coisa que você não sabe se você vai conseguir pagar. Pode ser que no começo, a gente está falando de entrada, um valor menor, pode ser que no começo você consiga se manter. Mas pode ser que daqui 6 meses você quebre esse parcelamento porque você não conseguiu se manter. Então, se você não tratar a causa, a doença ela vai e volta. Uhum. Ela vai e volta. Vai ficando mais grave também, né? Esses dias eu fiz paliativo. Exatamente. Esses dias eu fiz um atendimento que a gente tava falando de margem de lucro, como é que foi a formação de preço, né, e tal. E aí eu fui fazer o cálculo, né, de um produto do cliente lá, eu fui fazer o cálculo da formação de preço daquele produto. E é uma fórmula, né, um pouco complexa para quem nunca viu, porque você coloca ali todos os seus indicadores para você chegar num preço final, que na verdade é o seu markup, para você pegar o seu preço, seu CMV e informar seu preço final. E aí o cara olhou e falou, cara, tudo isso para fazer um preço? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Tem empresas que quando vão criar um novo produto ou criar um novo negócio, a primeira coisa que eles olham não é como que eles fazem para criar esse produto, esse negócio. É quanto vai custar tributariamente esse negócio e se vale a pena. Uhum, exato. Falei, é um negócio viável. E o tributário ele começa aqui, ó. Porque aqui tá seu imposto, seu custo, seu CMV, aqui tá a sua taxa de cartão, aqui tá a sua porcentagem de reinvestimento no negócio. Tá tudo aqui. E esse carinha aqui, ó, se você não considerar ele na sua conta, lá na frente seu negócio pode ser insustentável. Eu canso de ouvir de cliente falando assim, se eu pagar imposto, meu negócio não dá lucro. Eu canso de ouvir de cliente falando isso. Acredito.
E uma vez eu até falei pra um cara, eu falei, cara, se seu negócio não... Porque ele, tipo assim, ele não queria ouvir, ele só queria uma solução pro problema dele. Se o negócio não dá louco, você tem que pagar imposto, desculpa, você não tem um negócio. Aí eu falei pra ele, eu falei, se o seu negócio não é capaz de pagar os impostos do país que ele opera, o seu negócio não é sustentável, cara. Você não tem um negócio. Você tá construindo um castelo de areia. Você tá construindo um negócio que daqui a pouco vai cair. Não tem como. O seu negócio ele tem que ser saudável o suficiente pra ele pagar imposto, os juros, a taxa de juros do país que você opera, porque se você tem uma visão empreendedora, você vai trabalhar com alavancagem financeira. Sim, e você opera num país que a taxa de juros é altíssima. Altíssima. O imposto é altíssimo. Então, se o seu negócio ele não tem capacidade de pagar a taxa de juros, pagar imposto e ainda te dá lucro, muda de negócio. Você não tem um negócio. Vai para outro ramo. Você não tem um negócio. Você tem um sabor negócio, né? É o sabor. Você tem um sabor negócio. Você é sabor empresário. Você não é empresário. Você não tem um negócio. Você está construindo um castelo de areia que vai cair. Que vai cair. E quando cair é pior, porque você deixou de pagar 1 milhão de imposto. Se você fez isso de forma fraudulenta, multa de 150% em cima. Você pode, às vezes, cair num crime tributário, contra a ordem tributária. Eu já atendi uma senhora de 50 anos uma vez, que ela tinha uma confecção. Ela deixou de pagar ICMS, não é pro Estado agora. ICMS agora, se for Santa Catarina... Santa Catarina, eu acho que era. Ela deixou de pagar 25 mil de ICMS e ela foi condenada a 1 ano e 8 meses de cadeia. É prisão. Crime tributário, apropriação indébita. Santa Catarina é... Quando ela chegou, não tinha mais o que fazer, né? Já tinha transitado em julgado, tava em cumprimento de sentença. Mas assim, você tem noção do que é isso? A senhorinha, a costureira, porque ela é costureira, ela falou, eu sou costureira. Ela falou, moça, eu sou costureira. Não sou bandida, né? Não sou bandida, eu sou costureira. Ela falou, sou costureira. Aqui, ó, tem minha máquina de costura. Ela tava falando comigo no celular, ela falou, minha máquina de costura aqui, ó. Você tem ideia do que é uma pessoa, uma senhora, na sua melhor idade, 50 e poucos anos, ter na sua ficha criminal uma condenação porque ela não pagou imposto? E a coisa que todo mundo hoje mais faz é não pagar imposto. Uhum. Você tem ideia disso? Terça-feira agora, um outro cliente nosso, por exemplo, uma clínica. Eles tinham 3 execuções fiscais em andamento, quando eles fecharam comigo. E aí eu falei, cara, nos últimos tempos a gente tem visto a PGFN e a Fazenda muito mais atuante nessa questão de execuções fiscais. Então, o que antigamente, né, que a gente ouve falar que demorava 3, 4 anos para uma execução fiscal andar... antigas, meu, isso é décadas. Agora, execuções novas dos últimos 3 anos, em 6 meses elas estão resolvidas. 1 ano. Falei, então vamos fazer o seguinte. Vocês têm 3 execuções, 2 com ordem de penhora já deferida. Uma que foi apresentada agora no final do ano. Vamos parcelar esses débitos aqui dessas execuções. E vamos deixar essa parte regular enquanto a gente trabalha para fazer uma transação, arruma um negócio e tudo mais. Beleza. Eles também queriam voltar para o Simples, porque eles estavam no presumido. Como é uma clínica que atende muito convênio, eles achavam que era mais viável estar no presumido. Então vamos fazer correndo, né? Janeiro ali para poder entrar na janela do Simples ainda. Vamos fazer o parcelamento e tal, tudo mais. E voltamos para o Simples, travamos as execuções. E a gente trabalha com a cabeça fria na questão do parcelamento da transação. Maravilha, maravilha, beleza. Cara, passou uma semana, eles nesse meio tempo trocaram de contador. O contador antigo deu comeu bola no negócio deles lá. Pra você ter uma ideia, eles têm 7 mil reais de ICMS de Guarulhos, se eu não me engano, de uma empresa que foi fechada em 2020. Eu puxei o ICMS deles lá, eles estão devendo aquelas taxas de ICMS não, ISS. Eles estão devendo de funcionamento, aquelas taxas de funcionamento. Eles estão devendo 7 mil reais desde 2000, de uma empresa que desde 2020 está fechada. Deram baixa na empresa e o contador não foi lá no município dar baixa no registro e está cobrando, ano após ano. Então, em 2026, os caras têm 5 anos de cobrança dessas taxas aí que... Então, assim, acho que eles perceberam algum erro contábil ali por parte do cara, né? E nesse meio tempo trocaram de contador. Nisso que eles trocaram de contador, esse parece que é especialista em clínicas e tudo mais, eles me mandaram uma mensagem falando assim, doutor, a gente não quer mais fazer o parcelamento da dívida. Por enquanto não vamos fazer nada, a gente não vai voltar para o Simples mais. Então, por enquanto, não vai ter parcelamento de dívida. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Não.
a gente só trocou de contabilidade, inclusive a gente quer fazer uma reunião para poder apresentar você para eles e tal. Falei, beleza. Fizemos a reunião e o que aconteceu foi que o contador criou uma falsa sensação de segurança de que não tinha por que correr para parcelar nada. Que eles poderiam pagando picadinho ali, né? As inscrições, as dívidas, que não tinha por que correr para parcelar nada, porque não tinha nenhum perigo iminente para acontecer. Aí, beleza, eu falei, cara, não é bem assim. Vocês têm 3 execuções fiscais em andamento. Então existe sim um perigo. Ainda que vocês não queiram voltar para o Simples, vocês precisam parcelar, porque existe um perigo. Bloqueio. Aí ele falou, mas a gente não tem... O contador falou, mas eles não têm dinheiro. A empresa não tem dinheiro, a empresa não tá gerando caixa para poder pagar. Falei, tá, beleza. Os riscos são esses. Eu não vou forçar vocês a fazer nada porque eu tô aqui pelo interesse de vocês. Então, se vocês não têm dinheiro e pagar isso aqui vai representar uma dificuldade financeira para vocês, os riscos são esses. Vocês assumem esses riscos? Assumimos, beleza. Então, vida que segue. Terça-feira, o cara me mandou mensagem, a conta foi bloqueada. A execução de R$132 mil. E aí eu te falo, você que tá mais tempo no mercado, você vai saber. Quando que a União abria a execução de R$100 mil? Não, mas é porque agora é tudo automático. Não tem, porque antes não abria, porque era custoso. Mas agora é tudo automático. E era considerado um valor irrisório, né? E agora é tudo automatizado com o Bacen, que daí é só eles mandarem a ordem de bloqueio, o contribuinte nem sabe. Só descobre quando tá bloqueado. Só descobre, fica aquela teimosinha, né? Lá durante o tempo que o juiz determinar, fica teimosinha. Teimosinha, ela fica monitorando a conta da empresa, caiu qualquer coisa na conta da empresa, já bloqueia, e o contribuinte nem fica sabendo. R$4 mil de bloqueio na conta da empresa, os R$4 mil que eles tinham para poder pagar o imposto do mês, porque é uma clínica que tá passando por dificuldade financeira. E o cara me ligou desesperado. Falei, beleza. Isso é o que mais acontece. Tivemos que fazer o parcelamento que eu sugeri para fazer lá no começo. Tivemos que fazer agora, correndo, né, às pressas. E aí eu peticionei para evitar novos bloqueios e eu peticionei o processo para ver se a gente consegue pegar esses R$4 mil de volta. Não sei se vamos conseguir. Muito difícil, mas tentei, né? Porque usei até o próprio despacho. O juiz falou, valores irrisórios, faço desbloqueio. Porque foi um valor menor, né? Então eu vou considerar ali que é uma execução de R$130 mil, R$4 mil, menos de 3% do valor da execução, não serve nem para garantia. Então eu pedi o desbloqueio em cima disso, mas não sei se vão desbloquear. Só que aí foi o que eu falei pra eles. Eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar de seguir meu instinto. Porque eu avisei, eu falei... Essa aqui, na verdade, que vai ter que tomar a decisão é o cliente, né? A gente não pode tomar a decisão por ele, a gente pode orientar o cliente, pode falar, como você fez, falar dos riscos, mas a gente não pode ir lá e falar, pega o dinheiro dessa conta e paga esse parcelamento. Exatamente. Aí eu falei pra ele, cara, a gente conversou agora essa semana, eu falei, não... Eu errei nessa situação de eu ter tirado o pé e não ter sido mais incisivo pra vocês fazerem esse parcelamento. Mais. Exatamente. Porque, cara, criou-se, e não foi nem por maldade, às vezes o cara nem sabia das execuções fiscais. Mas ainda que soubesse, ele pode ter simplesmente falado que não tinha nenhum perigo iminente porque tá acostumado a execução fiscal, a ver execução fiscal que não anda, que não executa. Então, assim... Mas hoje em dia não é mais a realidade. Todas as execuções fiscais que a gente pega nas 3 esferas, se a empresa está ativa, está faturando e não tem a garantia daquela execução fiscal, é a teimosinha. E aí a gente sempre fala... Teimosinha, bloqueio, é na hora, o cliente nem fica sabendo. Às vezes a gente tem que ficar monitorando o protocolo de execução fiscal, porque às vezes antes do próprio cliente ser citado na execução fiscal, ele já manda a ordem de bloqueio. Então, hoje em dia, não dá mais para você não se acautelar de todos os lados, né? Se o cliente tem dívida que está já no âmbito da procuradoria, vai vir uma execução fiscal. E é aquilo que eu falei. A única coisa, o respaldo são as execuções até R$10 mil, que foi o que o Supremo falou que é para extinguir. Então, até R$10 mil é uma situação, mas subindo de R$10 mil... mas também o cara que tem R$10 mil de dívida e não consegue pagar, ele não tem, realmente ele não tem um negócio, né? E tá muito ruim. Física, né? Não sim, de PTU, sim. Não é dívida... Mas assim, e foi aquilo que a gente falou, né? Hoje a gente tem a PGFN muito mais atuante, a Receita Federal muito mais atuante, a tecnologia em favor de todo mundo, né? Tanto do nosso quanto do deles. Eu
Eu sempre falo que se hoje acho que existe uma reforma tributária, a tecnologia foi que franqueou isso, porque sem ela nada disso seria possível, tanto Sim, que o split payment é uma realidade. A reforma é uma reforma tecnológica. E uma coisa que eu acho bem interessante, porque cada vez que eu falo que não adianta o empresário ficar de mimimi, porque eu sei que a gente tem uma carga tributária alta, você sabe também. A gente sente no bolso, a gente também é empresário, também tem que pagar imposto. A carga tributária é alta, é complexa, o dinheiro não vai para onde que tinha que ir, né? Existe corrupção. Só que, infelizmente, isso é um mimimi. A gente tem que... Os negócios têm que prosperar independentemente do governo ser bom ou ser ruim. A regra do jogo é essa. É a regra do jogo, então jogue estrategicamente. O jogo de xadrez tem que ser estratégico. Você tem que ir lá avisar o checkmate. Ah, mas porque o outro... Não, não interessa o outro. Faz o teu. Faz o teu de forma... Seja estratégico. Porque senão a conta vai chegar. A conta chega para o empresário. Porque a regra do jogo é aquela. Ah, mas o governo que é ladrão, o governo que não pega o dinheiro do imposto... Mas se você pegar e não pagar o imposto, você também vai ser... E a consequência vai chegar. E eu falo o seguinte, as regras do jogo são essas. Você não tem que tentar mudar as regras. Entende como é que o jogo funciona e quebra a banca. Exato. É assim que funciona. Exatamente. Você não consegue ganhar no poker mudando as regras dele. Você consegue ganhar no poker entendendo como é que o negócio funciona e sendo estratégico. Só que o grande problema é que é o seguinte. Primeiro de tudo, criou-se uma falsa sensação, uma falsa ideia de que se o meu negócio não dá 50% de lucro, ele não é um negócio sustentável. Imagina. Já começa por aí. Porque começa com a visão errada do que é lucro. E aí a gente começa... Porque negócios que dão 50% de lucro... Exatamente, não existe. Que negócio que é esse? 50% do lucro. Eu ouvi um cara falando que ele conhece que dá 30% de lucro líquido é pouco de fumo. De resto, ele não conhece nada que dá 30% de lucro líquido. Então, assim, já começa-se com essa falsa impressão. Até se a gente for pegar os serviços que são mais lucrativos, né? Normalmente mais lucrativos do que comércio, que indústria, os serviços intelectuais em que você estabelece a sua margem de lucro de acordo com o teu intelecto, mesmo os serviços intelectuais como o nosso, que a gente pode definir a nossa margem de lucro. Sim. Mas ela também acaba sendo realística, porque para a gente poder passar de um patamar, a gente precisa investir cada vez mais no nosso negócio. Exatamente. Isso afeta diretamente a margem de lucro. Porque se eu quero... Tudo bem, eu consigo ir com uma boa margem de lucro até um patamar de faturamento, que eu não preciso de uma equipe grande, que eu não preciso investir tanto em tráfego, que eu não preciso investir em tecnologia. Mas tá, se eu quero ir para o próximo nível, eu vou ter que investir. E até o momento, o meu lucro tende... A taxa de lucro tende a diminuir, só que o que sobra na ponta aumenta. No comércio tem o CMV, o nosso é o CSV, né? Nosso famoso CSV, ele é mais barato, só que em contrapartida, aí, levando para aquele lado do tributário também, da nossa formação de preço, o nosso imposto ele é maior. Se você pegar hoje o lucro presumido, a presunção do serviço é 32%. 35,2% para quem passa de 5 milhões de Exatamente. Então, assim, pode ser que o governo ele sempre dá um jeito de se não tira de um lado, ele tira de outro. Então, a gente paga menos de ISS, a gente paga o nosso custo para vender o nosso trabalho é menor, só que em contrapartida lá na ponta, a gente tem um imposto maior. A nossa dificuldade ali para poder executar às vezes pode ser maior. Num serviço, você fica com o seu cliente por um longo período. Na venda, não. O cara veio, ele comprou, pagou, vai embora, acabou. Você nunca mais viu o cara. No serviço, não. No serviço, você tem ali uma jornada maior. Então, não existe fórmula mágica. Não existe... É isso que eu falo. Não existe fórmula, existe cálculo. Tem o cálculo e você tem que saber fazer o cálculo para poder chegar. E aí todos os negócios vão ser... Se você pensar, os negócios que são bem geridos, entendem a regra do jogo, eles são negócios prósperos, mesmo que eles tenham uma margem de lucro pequena. Porque senão você não pegaria as grandes multinacionais, elas são... Claro, agora a gente tem tecnologia e tal, que você tem uma situação... Mas muitas multinacionais são de varejo, são indústria. Margem de lucro apertada, mas ganha muito dinheiro. Exatamente. O pequeno fala assim, ai, nossa, meu sonho é ser o atacadão da vida, o mercadinho de bairro fala. Só que às vezes o cara do mercadinho de bairro tá com uma margem de lucro de 12%, o atacadão tem 3%, 2%. O cara, pra ver dinheiro, ele tem que vender bilhões. Ele é volume. Às vezes são modelos de negócio diferentes, exatamente. Então, assim, não tem fórmula mágica. Você tem que ser estratégico e você tem que tirar da sua cabeça
algumas crenças que às vezes não é nem... O cara nunca empreendeu na vida e começa a falar de negócios como se ele fosse especialista. Exato. Então, às vezes, tem que tirar essa crença da sua cabeça e entender, cara, uma empresa saudável, ela tem uma margem de 15%, 20%. Então, ou seja, você fatura 100, você sobra 20 de lucro líquido no seu caixa. Sobra. Essa é a sua realidade. Não pense que você vai vender 100 e que você ganhou 100. Não. Você vai vender 100 e você ganhou 50, tem alguma coisa muito errada. Nossa, aí tem uma coisa muito errada, exato. Ou você não tá pagando algum imposto, ou você não tá colocando alguma coisa na sua conta. Eu ouvi ontem uma moça no Instagram falando uma frase que eu falei, vai ser pra minha vida essa frase. Se você não tá tendo o lucro certo no final, você tá errando alguma coisa numa conta. Alguma conta você tá fazendo errado. Então, a realidade é, faturou 100, sobrou 20 de lucro líquido, e não é EBITDA, é lucro líquido, você tá bem demais. Sua empresa é muito saudável. Ah, faturei 100, sobrou 2%, 2 mil. Tá, beleza. Qual que é o mercado que você atua? Vamos entender esse mercado. Vamos entender o teu mercado e como que o teu mercado se comporta para ver se isso tá ok, se é a realidade do seu mercado ou se dá para melhorar. E aí a gente entra na parte do aonde que o tributarista ele vai entrar, qual que é a estratégia. Primeiro de tudo é olhando para a parte fiscal do cara e falando, dá para melhorar aqui, dá para tirar ali, aqui você consegue mudar. É justamente isso que a gente fala, né? Tributação aliada à inteligência de negócio. Então, você entender quais são todos os números que você tem que olhar, o reflexo do tributário e como que o tributário pode também servir para você aprimorar o seu próprio negócio. Exatamente. Matheus, eu amo falar desse assunto. Acho que a gente já tá aqui há quase 2 horas, a gente tá aqui falando. Acho que você nem tinha percebido isso. Não. Porque se deixar, eu vou falar o também. dia inteiro, que é muito bom falar sobre isso, mas gostei muito do nosso papo. Vamos marcar uma segunda. Vamos, com certeza. Fico muito feliz com a tua jornada, tá? É uma jornada realmente de muito aprendizado, mas principalmente uma jornada de você saber o que você quer e fazer até dar certo. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Exatamente. E eu sei que essa jornada ela não se encerra aqui, muito pelo contrário, uma jornada que está começando. Você primeiro chegou no primeiro patamar que é possível e eu consigo viver disso. Daqui como eu vou fazer para isso, ser o potencializador dos meus sonhos e reverberar na conquista dos meus sonhos e dos sonhos da minha família. E principalmente das pessoas que vão fazer parte desse teu ecossistema. Porque Sim. todo negócio a gente não ajuda, a gente ajuda diretamente, primeiramente, a nós, a nossa família, e depois as pessoas que vão fazer parte do nosso ecossistema, que vão estar sendo nutridas e vão também, por parte de algo que você está criando, também vão poder realizar os seus próprios sonhos. Então, continue assim, com essa mesma determinação, com esse mesmo foco. Espero ver você colhendo muitos diamantes dentro da nossa caminhada. Com certeza. Para que muito em breve você esteja lá dentro do nosso clube também, que é a tua próxima meta, inclusive, tem que estar lá dentro do TGH Club. A gente precisa estruturar um negócio para poder começar e, como eu te falei, né? Foi um crescimento que a gente planejou, mas tá crescendo muito rápido, então tá difícil de estruturar, mas a gente vai colocar as coisas nos trilhos para poder até trabalhar outras áreas, não só a parte técnica, né? Mas a gente fala com o empresário, então a gente precisa estar, às vezes, nos eventos que eles estão, a gente precisa estar visitando. Que esse é o nosso propósito dentro do TGE. A gente precisa fazer o teu ecossistema para estar cada vez mais junto com negócios e empreendedores. A gente precisa fazer aquele social, né? Com nossos clientes. Que é um próximo passo, né? Hoje a gente sabe que o digital ele potencializa muito para iniciar e chegar até um bom passo, né? Uma boa jornada, eu falo que é uma boa jornada que o digital proporciona, mas chega um momento que a gente quer construir legado, deixar cada vez mais a nossa marca no mundo, e para isso a gente tem que expandir. Exatamente, então, mas questão de estruturar o negócio, a gente vai dar os próximos passos. Muito provavelmente eu entrei e não vou sair mais, né, do seu ecossistema, porque a gente sempre está... a gente tem parcerias dentro da mentoria, o Felipe Fontana, inclusive, é um parceiro nosso, lá do escritório. Então, a gente tem parcerias, a gente se ajuda muito, eu fiz muitas amizades e
Ainda que não seja, né, pela questão técnica ou de conhecimento, mas pela questão do networking, né? É muito importante você ter ali... Você tá conectado com outros advogados, você tá conectado com outras pessoas. Muitas coisas que eu tenho dificuldade, às vezes que eu tenho... Que eu preciso de ajuda ali, de algum ponto específico, de um estado específico que eu nunca fiz tal coisa. A gente consegue ali dentro da mentoria, dentro do grupo de networking, a ajuda dos colegas, isso é muito importante. E estamos aí. Isso aí, vamos caminhar junto, crescer cada vez mais. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como você tem o teu Instagram, como que... Tem meu Instagram, o Instagram é _Matheus Ribeiro Lima. Me segue Matheus lá. com TH, né? Matheus com TH. Me segue lá que eu tô sempre... Tô tentando ser um criador de conteúdo no mundo tributário. Mas sempre que eu posso eu compartilho minhas experiências lá, dou alguns insights. E estamos aí para ajudar. Muito bom. Obrigada pelo teu tempo, por ter compartilhado essa sua jornada. Muito bom, porque eu também não conhecia detalhes dela, então... Obrigado pelo convite. Para eu conhecer também. Espero te ver em outras oportunidades aqui no podcast também. E você que nos acompanhou aqui, também se interessou, viu que é possível, independentemente de onde você está, independentemente se você é advogado, se você é empresário, se você é contador, se você está insatisfeito e quer realmente seguir por uma jornada que vai te dar liberdade financeira, que a gente sempre quer, liberdade geográfica, né? E você vai ajudar muitas pessoas, tenha certeza disso, está num ecossistema em que muitas pessoas vão te ajudar. Aqui embaixo do vídeo a gente vai deixar os nossos principais links, o link para você conhecer a formação, o link para você estar conosco no nosso evento do Mundo FTF, o link para, se eventualmente você já estiver no momento da mentoria, você fazer a sua aplicação para a mentoria. E todos os nossos episódios do podcast estão sempre disponíveis, tanto no YouTube como no Spotify, sextas-feiras às 13 horas. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.